Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Eu me recuso a deixar meus filhos conhecerem a família da falecida mãe deles depois que tentaram me forçar a casar novamente. Agora, estão me chamando de idiota por apagar a memória dela. Meu nome é Jack, tenho 42 anos, e há 3 anos perdi minha esposa, Sarah, de 38 anos, em um acidente de carro. Temos 2 filhos, Libby, de 14 anos, e Liam, de 11 anos. Sarah e eu nos conhecemos no ensino médio, quando eu estava no 2º ano e ela no 1º. Começamos a namorar depois de sermos parceiros de laboratório na aula de química, e desde então éramos inseparáveis. Fomos para a mesma faculdade, nos casamos logo após a formatura e começamos nossa família pouco tempo depois. Estivemos juntos por 20 anos antes de ela falecer, e sua morte deixou um enorme vazio em nossas vidas. Sarah era enfermeira pediátrica e amava o que fazia. Ela tinha um jeito quase mágico com as crianças, conseguia acalmar até a criança mais aflita com apenas algumas palavras e um toque suave. Não era surpresa que ela fosse também uma mãe incrível para nossos filhos. Libby herdou a compaixão e a natureza cuidadosa de Sarah, enquanto Liam herdou seu raciocínio rápido e seu amor pela ciência. A família de Sarah, especialmente seus pais, Celine 65 anos, e Bob 67 anos, eram uma parte importante de nossas vidas. Eles moravam a apenas alguns quarteirões de nós e estavam muito envolvidos com as crianças. Celine, uma professora de escola primária aposentada, costumava buscar as crianças na escola e ajudá-las com a lição de casa. Bob, que possuía uma pequena livraria na cidade, levava Liam a feiras de ciências e Libby a leituras de poesia. Eles eram o epítome de avós dedicados. O irmão mais novo de Sarah, Mike, 40 anos, também era próximo de nossa família. Ele era o tio divertido que aparecia nos fins de semana com novos jogos de tabuleiro ou levava as crianças para ver o último filme de super-heróis. Sarah e Mike eram incrivelmente próximos, e ele ficou devastado com a morte dela. A noite em que perdi Sarah está gravada na minha memória. Era uma terça-feira chuvosa, e ela estava voltando para casa de um plantão no hospital. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e bateu no carro dela pelo lado do motorista. Ela morreu na hora. O policial que veio até nossa porta às 2 da manhã parecia quase tão devastado quanto eu quando deu a notícia. Os primeiros meses após a morte de Sarah foram um turbilhão de tristeza, preparativos para o funeral e tentativas de me manter forte pelas crianças. Celine e Bob foram incrivelmente solidários durante esse período, praticamente se mudaram para nossa casa, cozinhando, ajudando com as crianças e simplesmente estando presentes. Mike tirou um tempo do trabalho e ficou conosco por um mês, ajudando a organizar os assuntos de Sarah e fornecendo apoio emocional. No entanto, com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Começou de forma sutil. Celine fazia comentários sobre como eu estava criando as crianças. Ela questionava por que eu deixava Libby usar maquiagem para ir à escola ou por que eu permitia que Liam jogasse videogames durante a semana. Sarah nunca teria permitido isso, dizia ela, com a voz carregada de desaprovação. Tentei ignorar, lembrando a mim mesmo de que todos estávamos de luto e lidando com a situação à nossa maneira. Mas os comentários se tornaram mais frequentes e mais incisivos. Bob, que sempre foi mais tranquilo, também começou a opinar, criticando tudo, desde a dieta das crianças até suas atividades extracurriculares. Eu me via constantemente defendendo minhas decisões como pai, sentindo que estava falhando em atender aos padrões de Sarah. Cerca de 6 meses após a morte de Sarah, Celine começou a me pressionar para que eu voltasse a namorar. Começou com menções casuais de mulheres solteiras que ela conhecia, uma vizinha, uma colega da igreja, até a professora de matemática de Libby. Eu recusava educadamente todas as vezes, explicando que não estava pronto, mas Celine foi persistente. Ela falava sobre como as crianças precisavam de uma figura materna e como Sarah gostaria que eu seguisse em frente. Você ainda é jovem, Jack, dizia ela. Você não pode passar o resto da sua vida sozinho. Eu entendia que ela falava por preocupação, mas me sentia sufocado. Eu ainda estava lidando com minha dor, tentando descobrir como ser tanto mãe quanto pai para meus filhos. A ideia de namorar outra pessoa parecia impossível, quase desrespeitosa à memória de Sarah. As coisas chegaram ao ápice na festa de 13 anos de Libby, no ano passado. Planejamos uma pequena reunião em nossa casa com a família e alguns amigos próximos de Libby. Celine insistiu em ajudar com os preparativos, e eu agradeci pela ajuda extra.
Mas, quando ela chegou no dia da festa, não estava sozinha. Trouxe uma mulher chamada Raquel, de 36 anos, que apresentou como sua amiga do clube do livro. Não demorou muito para perceber que aquilo era uma tentativa de me arranjar um encontro. Raquel tentava se envolver comigo e com as crianças, fazendo perguntas sobre nossas vidas e interesses. Ela era excessivamente amigável, tocando meu braço quando ria das minhas piadas e oferecendo-se para ajudar a servir o bolo. Celine rondava por perto, sorrindo como uma casamenteira que acabará de fazer o par perfeito. Eu estava furioso, mas não queria causar uma cena na festa de Libby. Eu podia ver a confusão e o desconforto no rosto da minha filha, e Liam havia se retirado para um canto com seu videogame, evitando qualquer interação. Mike, que também estava na festa, me lançou olhares simpáticos, mas não interveio. Depois da festa, quando todos os convidados foram embora e as crianças estavam na cama, confrontei Celine. Ela admitiu ter me apresentado a Raquel, dizendo que era para o bem das crianças. Continuou falando sobre como Raquel também era viúva e entenderia nossa situação. Eu disse a ela que seu comportamento era inaceitável e que ela precisava dar um passo atrás. Celine se defendeu, acusando-me de negar às crianças a chance de ter uma família completa novamente. Sarah não gostaria que você ficasse sozinho, insistiu. Ela gostaria que as crianças tivessem uma mãe. Elas têm uma mãe, retruquei. Só porque Sarah se foi, não significa que ela deixou de ser mãe delas. A partir daquele momento, cada interação com a família de Sarah se tornou tensa. Eles criticavam minha criação em todos os momentos, me pressionavam para namorar e até começaram a dizer às crianças que eu estava sendo egoísta por não lhes dar uma nova mãe. Chegou ao ponto de Libby vir até mim chorando uma noite, dizendo que se sentia culpada por não querer uma madrasta. A vovó disse que eu deveria querer uma nova mãe, soluçava, mas eu não quero que ninguém substitua a mamãe. Isso me faz uma má pessoa. Aquilo foi a gota d'água para mim. Decidi limitar o contato com a família de Sarah. Disse a eles que só poderiam ver as crianças se eu estivesse presente e cortei toda a comunicação direta entre eles e as crianças. Eles ficaram indignados, acusando-me de tentar apagar a memória de Sarah e roubar das crianças sua única conexão com a mãe. Celine e Bob começaram a aparecer sem avisar na nossa casa, exigindo ver as crianças. Eles ligavam a todas as horas, deixando longas mensagens de voz carregadas de culpa. Mike tentou ser o mediador no início, mas eventualmente ficou do lado dos pais, dizendo que eu estava sendo muito duro. Agora Mike vai se casar no próximo mês com sua namorada de longa data, Sofia. As crianças foram convidadas para o casamento, mas eu disse a Mike que elas não iriam sem mim. Ele diz que estou sendo irracional e usando as crianças como peões na minha briga com seus pais. Toda a família de Sarah está me chamando de idiota por manter as crianças afastadas deles. Sinto que estou protegendo meus filhos da manipulação e do estresse desnecessário, mas começo a me perguntar se estou exagerando. As crianças sentem falta dos avós e do tio, mas não confio que a família de Sarah respeite meus limites. Sou idiota por me recusar a deixar meus filhos verem a família de sua falecida mãe sem mim? Atualização 1. Já faz cerca de um mês desde a minha postagem original e muitas coisas aconteceram. Primeiro, quero agradecer a todos pelos comentários de apoio e pelos conselhos. Eles realmente me ajudaram a ganhar perspectiva sobre a situação e me deram coragem para tomar algumas medidas necessárias. Depois de muito refletir, decidi ter uma conversa séria com os pais de Sarah, Celine e Bob. Convidei-os para vir à minha casa enquanto as crianças estavam na escola, pensando que um terreno neutro poderia ajudar a manter as coisas calmas. Passei a manhã antes da chegada deles andando de um lado para o outro, ensaiando o que queria dizer. Quando chegaram, a tensão era palpável. Sentamos na sala de estar, rodeados de fotos de Sarah e das crianças, um lembrete claro de por que estávamos todos ali. Comecei explicando minhas preocupações sobre o comportamento deles e como isso estava afetando as crianças. Contei a eles sobre as lágrimas de Libby e sua culpa por não querer uma nova mãe, e como Liam havia se tornado retraído e ansioso ao redor deles. Fui firme, mas tentei ser compreensivo com a dor deles. Para minha surpresa, Celine desabou em lágrimas. Foi a primeira vez que a vi chorar desde o funeral de Sarah. Ela admitiu que estava tendo dificuldades para lidar com a morte de Sarah e projetou sua dor em mim e nas crianças. Confessou que me pressionar para namorar era sua maneira de tentar preencher o vazio que Sarah deixou. Eu só sinto tanta falta dela, soluçou Celine. Cada vez que olho para Libby, vejo Sarah naquela idade.
tenho medo de perder essa conexão. Bob, que sempre foi mais calado sobre toda a situação, desculpou-se por não ter intervindo antes para frear o comportamento de Celine. Admitiu que estava tão focado em apoiar sua esposa que não considerou como suas ações estavam nos afetando. Tivemos uma conversa longa e emocional em que todos compartilhamos nossos sentimentos sobre a perda de Sarah. Contei a eles sobre as noites em que ainda acordava procurando por ela, apenas para encontrar o lado da cama vazio. Eles compartilharam histórias sobre a infância de Sarah, algumas das quais eu nunca havia ouvido. Foi a primeira vez desde a morte dela que realmente nos abrimos uns com os outros, e pareceu que uma represa havia se rompido. Celine e Bob reconheceram que suas ações haviam sido inadequadas e prometeram respeitar meus limites no futuro. Chegamos a um acordo, eles poderiam ver as crianças uma vez por semana para o jantar em nossa casa, e eu estaria presente. Eles também concordaram em parar de insistir na ideia de eu namorar ou de que as crianças precisavam de uma nova mãe. No entanto, a situação com o casamento de Mike ainda não estava resolvida. Expliquei a Celine e Bob por que estava hesitante em deixar as crianças irem sem mim. Falei sobre meus medos de que outros membros da família tentassem manipular as crianças ou fazê-las se sentirem culpadas pela nossa situação atual. Para minha surpresa, Celine e Bob se ofereceram para servir de mediadores entre as crianças e qualquer membro da família que pudesse causar problemas. Prometeram ficar com Libby e Liam durante todo o casamento e a recepção, e trazê-los para casa se alguém os fizesse se sentir desconfortáveis. Já perdemos tanto tempo com eles, disse Bob. Não queremos perder este evento familiar importante. Depois de pensar por alguns dias, decidi deixar Libby e Liam irem ao casamento com os avós. Antes de saírem, tive uma longa conversa com as crianças sobre estabelecer limites. Disse a eles que poderiam me ligar a qualquer momento se sentissem desconfortáveis, e me certifiquei de que tivessem tanto meu número quanto o de Mike gravados em seus telefones. No dia do casamento, estive ansioso o tempo todo em que as crianças estiveram fora. Devo ter checado meu telefone umas 100 vezes, esperando uma chamada ou mensagem dizendo que algo havia dado errado. Mas quando voltaram para casa naquela noite, estavam felizes e animados. Falaram ao mesmo tempo, ansiosos para me contar sobre a cerimônia, o bolo e a dança. Libby falou animada sobre como o vestido de Sofia era lindo e como pegou o buquê. Lia não parava de falar sobre o DJ incrível e como o tio Mike o deixou escolher as músicas. Ambos mencionaram que alguns parentes haviam perguntado por mim, mas disseram que a vovó e o vovô rapidamente mudaram de assunto todas as vezes. Estou cautelosamente otimista sobre o futuro do nosso relacionamento com a família de Sarah. Vai levar tempo para reconstruir a confiança, mas sinto que estamos no caminho certo. As crianças estão felizes por terem os avós de volta em suas vidas, e estou aliviado por termos encontrado uma maneira de seguir em frente que respeite os sentimentos de todos. Já tivemos 2 jantares em família desde o casamento, e eles foram surpreendentemente bem. Celine e Bob estão fazendo um esforço visível para respeitar minhas decisões como pai e pararam de fazer comentários sobre eu namorar. Em vez disso, estão se concentrando em construir seu relacionamento com Libby e Liam. Na semana passada, Bob trouxe alguns dos antigos diários de Sarah de quando ela tinha a idade de Libby, e passaram a noite lendo juntos e rindo dos dramas adolescentes de Sarah. Não é perfeito e ainda temos um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez em meses, sinto que todos estamos na mesma equipe novamente. Todos estamos tentando manter viva a memória de Sarah enquanto encontramos uma maneira de seguir em frente. É um equilíbrio delicado, mas acho que finalmente estamos começando a acertar. Atualização 2. Faz 3 meses desde minha última atualização, e queria compartilhar alguns desdobramentos. As coisas com a família de Sarah têm ido relativamente bem. Celine e Bob têm cumprido nossas datas semanais para jantar e respeitado nossos limites. As crianças estão felizes por terem os avós de volta em suas vidas, e notei uma mudança positiva em seu humor geral. Libby tem passado mais tempo com Celine, aprendendo a tricotar e assar, 2 dos hobbies favoritos de Sarah. É agridoce assistir, mas posso ver o quanto significa para ambas ter essa conexão. Liam e Bob começaram um projeto de construção de avião em miniatura na garagem, algo que Sarah e eu sempre falamos em fazer com ele, mas nunca conseguimos. No entanto, surgiu uma nova situação que está causando alguma tensão. Há cerca de um mês, conheci alguém. O nome dela é Olivia, tem 39 anos, e nos conhecemos em uma conferência de trabalho em Chicago. Eu sou arquiteto e ela é planejadora urbana.
Nós nos conhecemos durante um painel de discussão sobre design urbano sustentável e acabamos conversando por horas depois. Olivia é inteligente, engraçada e apaixonada pelo trabalho dela. Ela também é mãe solteira de um menino de 10 anos. Saímos em alguns encontros desde a conferência, e eu realmente gosto da companhia dela. É a primeira vez desde a morte de Sarah que sinto uma conexão com alguém, e isso me pegou de surpresa. Ainda não apresentei Olivia às crianças, pois quero ter certeza sobre o relacionamento antes de dar esse passo, mas mencionei a Libby e Liam que estou saindo com alguém. As reações deles foram mistas. Libby pareceu estar bem com isso, até um pouco animada por mim. Fez muitas perguntas sobre Olivia e parecia genuinamente interessada. Liam, por outro lado, ficou muito quieto e tem estado um pouco distante desde então. Ele não disse nada negativo, mas posso perceber que está tendo dificuldade em aceitar a ideia. O verdadeiro problema começou quando Celine descobriu. Libby mencionou acidentalmente durante um dos nossos jantares em família. Ela estava falando sobre um livro que estava lendo para a escola e disse: "A amiga do papai, Olivia, me recomendou." A reação de Celine foi inesperada. Ela desabou em lágrimas e me acusou de trair a memória de Sarah. Bob tentou acalmá-la, mas ela saiu irritada. Desde então, Celine tem me chamado e mandado mensagens sem parar, alternando entre raiva e súplicas. Diz coisas como você pôde fazer isso com Sarah, e das crianças não estão prontas para isso. Ela mencionou que faz apenas 3 anos desde que Sarah morreu, como se houvesse uma linha do tempo mágica para quando é aceitável seguir em frente. Bob é mais razoável e tem tentado mediar, mas está claro que também se sente desconfortável com a situação. Ele me ligou outro dia e disse: "Entendo que você tenha necessidades, Jack, mas não acha que é cedo demais? As crianças ainda estão se ajustando. Estou me sentindo frustrado e confuso. Por um lado, entendo que esta é uma grande mudança e que pode ser difícil para todos aceitarem. Sei que a família de Sarah vê meu namoro como uma ameaça à memória dela. Mas, por outro lado, sinto que tenho o direito de seguir em frente com minha vida. Eu não escolhi ser viúva aos 39 anos, e embora eu sempre ame Sarah, não acho que ela gostaria que eu ficasse sozinho para sempre. As crianças estão novamente no meio de tudo." Libby ouviu uma das mensagens de voz raivosas de Celine e agora se sente culpada por mencionar Olivia. Ela veio até mim chorando, pedindo desculpas por arruinar tudo. Eu a assegurei de que nada disso era culpa dela, mas posso ver o estresse que está causando. Liam está se isolando cada vez mais. Ele passa muito tempo no quarto e tem estado menos entusiasmado com o projeto do avião em miniatura com Bob. Quando tento falar com ele sobre isso, ele apenas dá de ombros e diz que está bem. Estou perdido sobre o que fazer. Não quero terminar com Olivia, ela tem sido um sopro de ar fresco na minha vida, e eu gosto da companhia adulta. Mas também não quero danificar a paz frágil que estabelecemos com a família de Sarah ou perturbar meus filhos. Considerei a possibilidade de terapia familiar, mas não tenho certeza se Celine e Bob concordariam. Eles parecem pensar que este é um problema que desaparecerá se eu simplesmente parar de ver Olivia. Mas eu não quero desistir da possibilidade de encontrar felicidade novamente, mesmo que seja complicado. Alguém já esteve em uma situação semelhante? Como você lidou com isso? Sinto que, não importa o que eu faça, vou machucar alguém. Quero honrar a memória de Sarah e respeitar os sentimentos dos meus sogros, mas também quero poder seguir em frente com minha vida. Existe uma maneira de fazer as duas coisas? Atualização 3. Faz 2 meses desde minha última atualização e queria compartilhar a resolução da situação. Aconteceu muita coisa e tem sido uma montanha-russa de emoções para todos os envolvidos. Depois do primeiro surto de Celine sobre Olivia, as coisas pioraram antes de melhorar. Celine começou a ligar diretamente para as crianças, apesar do nosso acordo sobre a comunicação. Ela dizia o quanto estava chateada com meu namoro e como isso era desrespeitoso para a memória da mãe delas. Isso realmente perturbou Libby e Liam, e eu tive que intervir imediatamente. Quando descobri as ligações de Celine para as crianças, Libby veio até mim uma noite, claramente angustiada, e me mostrou uma série de mensagens de texto de Celine. Elas estavam cheias de manipulação emocional, dizendo coisas como sua mãe ficaria tão de coração partido ao ver seu pai substituindo-a, e você não sente falta de como nossa família costumava ser. Liam havia recebido mensagens semelhantes, embora estivesse tentando escondê-las de mim. Isso foi a gota d'água. Decidi tomar uma posição firme.
Convoquei uma reunião familiar com Celine, Bob e as crianças. Pedi a Mike que também estivesse presente, na esperança de que sua presença ajudasse a manter as coisas calmas. Nos reunimos na nossa sala de estar em um sábado à tarde, a tensão era palpável enquanto todos tomavam seus lugares. Comecei me dirigindo diretamente a Celine e Bob. Disse a eles que, embora entendesse sua dor, o comportamento deles era inaceitável. Expliquei como suas ações estavam afetando as crianças, mostrando a eles as mensagens que enviaram. Tanto Libby quanto Liam falaram, dizendo aos avós como a situação os fazia sentir-se divididos e culpados. Eu amo vocês, vovó e vovô, disse Libby, com a voz trêmula, mas não quero me sentir mal porque papai está feliz. Liam, que costuma ser tão quieto, surpreendeu a todos ao falar. Mamãe não queria que ficássemos tristes para sempre, disse suavemente. Ela sempre dizia que o amor gera mais amor, não menos. As palavras deles pareceram impactar de uma maneira que as minhas não conseguiram. Celine desabou em lágrimas, mas desta vez parecia diferente. Ela admitiu que estava se agarrando à dor tão firmemente porque tinha medo de perder sua conexão com Sarah. Eu sinto que se Jack seguir em frente, vamos perder a última parte dela que nos resta, soluçou. Bob, que estava calado até então, finalmente falou. Ele admitiu que também estava lutando com a ideia de eu namorar, mas reconheceu que não era justo tentar controlar minha vida ou manipular as crianças. Sarah não gostaria disso para nenhum de nós, disse ele com a voz carregada de emoção. Todos choramos juntos, e pela primeira vez, parecia que estávamos realmente compartilhando nossa dor, em vez de usá-la como arma. Mike, que estava observando em silêncio, sugeriu que talvez todos precisássemos de ajuda profissional para superar nosso luto. Para minha surpresa, Celine concordou. Ela disse que procuraria aconselhamento para o luto, e Bob decidiu se juntar a ela. Foi um momento decisivo, e senti um raio de esperança de que poderíamos seguir em frente. Quanto a Olivia, decidi levar as coisas devagar. Tive uma conversa honesta com ela sobre a situação, e ela foi incrivelmente compreensiva. Ainda estamos saindo, mas concordamos em dar mais tempo antes de envolver as crianças ou a família de Sarah. Ela tem sido paciente e compreensiva, o que só me faz apreciá-la ainda mais. Faz um mês desde essa reunião familiar, e já posso ver uma mudança. Celine e Bob começaram a terapia, tanto individualmente quanto em casal. Eles estão mais respeitosos com nossos limites e parecem estar lidando com seus sentimentos de uma maneira mais saudável. Nossos jantares semanais em família foram retomados e, embora ainda haja alguma estranheza, parece que estamos avançando na direção certa. Libby e Liam também estão melhorando. Tivemos muitas conversas abertas sobre seus sentimentos em relação a eu namorar. Liam finalmente se abriu sobre seus medos de esquecer a mãe se eu começasse um novo relacionamento. Passamos uma noite olhando álbuns de fotos antigos juntos, falando sobre nossas memórias favoritas de Sarah. Foi doloroso, mas também curativo para todos nós. Eu também comecei uma terapia individual para lidar com meus próprios sentimentos sobre seguir em frente. Está me ajudando a navegar neste novo capítulo da minha vida enquanto ainda honro a memória de Sarah. O caminho à frente não será fácil. Ainda há momentos de tensão e tristeza. Apenas na semana passada, Celine ficou com os olhos marejados ao ver que eu havia rearranjado alguns móveis na sala de estar. Mas em vez de reagir com raiva, ela respirou fundo e disse, está diferente, mas parece bom. Foi um pequeno momento, mas pareceu um grande passo. Estamos todos aprendendo a equilibrar lembrar de Sarah com viver nossas vidas. É um equilíbrio delicado, mas acredito que estamos no caminho certo. As crianças parecem mais felizes e relaxadas, e estou cautelosamente otimista sobre o futuro. Obrigado a todos pelo apoio durante esta jornada. Seus conselhos e palavras gentis têm sido uma fonte de força para mim. Sei que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas, pela primeira vez em muito tempo, sinto esperança em relação ao nosso futuro como família. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.